estamos de volta com mais uma entrevista, com mais um bate-papo legal. Aqui com meu amigo Dr. Sandoval, mais conhecido como Cheiro do Povo, né? Eu vou perguntar para ele por que é Cheiro do Povo. Ele deve ser muito cheiroso, né? Porque Cheiro do Povo, o povo chega perto dele, está cheiroso, então pronto. Mas, Dr. Sandoval, bem-vindo ao nosso podcast GMI, Gestão Municipal Inteligente. E nesse período eleitoral, em que se aproximam as eleições, nós estamos dando a oportunidade e também aproveitando este momento para poder ajudar os pré-candidatos, hoje já praticamente candidato, porque o lançamento das campanhas já praticamente aconteceram, amanhã, se não me engano, é o último dia. E a gente sabe que isso é uma missão difícil, não é fácil, não. Então, nós vamos primeiro lhe dar as boas-vindas e dizer para o senhor que o nosso interesse aqui único é ajudar, como eu disse, os candidatos, e se eleito for, de certa forma, indiretamente, nós estamos ajudando a sociedade, lá do município, lá do interior, porque o senhor com certeza terá ideias para se transformar em projetos, para se transformar em lei e para que essa lei seja cumprida e a população seja beneficiada. Tá certo, doutor? Bem-vindo aí ao GMI, Podcast Gestão Municipal Inteligente, que é uma seção, uma parte da DMK Assessoria, que é a empresa de contabilidade pública, que a gente presta serviço para vários municípios e também as prestações de conta tribunal, enfim, a DMK Assessoria tem 30 anos quase já nesse mercado e goza de vamos dizer assim, um respeito profissional, a credibilidade dos 61 municípios, eu já conheço, se não me engano, 58. Eu já estive por lá. Então, bem-vindo, doutor. Bom dia aos telespectadores aqui desse podcast que leva informações de qualidade a toda a população amazonense, os interiores da qual o senhor ajuda na gestão municipal, procurando com que o prefeito, que muitas vezes sem formação nenhuma, contábil, ou nenhuma formação, ele passa a gerir um município. E quando você é escolhido para gerir um município, claro que você vai administrar os recursos da população. Então, eu sou advogado também da Associação Amazonense dos Municípios. Trabalho com o presidente Anderson, que também é o presidente da Associação Amazonense dos Municípios. E, vez ou outra, a gente faz uma reunião para levar informações técnicas, contábeis e fiscais para o gestor municipal, para prefeito, vice-prefeito, vereadores e todos aqueles que fazem parte da gestão municipal. Perfeito. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido. Perfeito. Bom, doutor Sandoval, ou Cheiro do Povo, deixa eu lhe falar. A gente sabe que quando se toma uma decisão de ser político, eu inclusive acho e tenho quase certeza que a população ela não tem ideia, ela acha que quando você recebe uma associação do seu nome como político, Cheiro do Povo, político, deputado estadual, eles saem do pensamento que tinham pelo senhor para um pensamento de agora não vai ficar legal. O senhor já entende o que eu quero dizer. E isso é muito difícil, tirar esse povo. Então, veja só, eu como trabalho há mais de quase 30 anos nisso, eu conheço todo mundo, eu sempre digo assim, você tem problema? Ele disse, tem, mas não é muito. Eu falei, então agora te prepara que vai ser bastante. Né? Então, bem-vindo, nós vamos falar. Então, o que lhe levou, doutor Sandoval, já que o senhor é um homem que tem uma vida pregressa muito equilibrada, muito bem tratada, muito bem gerenciada, muito bem gerida da gestão, o que lhe levou a optar para pleitear um cargo na Assembleia Legislativa? Ouvintes, se nós fizermos aqui uma pergunta os telespectadores aí, qual é a visão que eles têm do político? Eu faço isso em todo encontro que eu vou. Todo mundo não se manifesta, sim, né? Eu digo, se vocês... Quem é que tem um cachorro em casa? Aí todo mundo, eu tenho. Então eu digo, cachorro hoje tem mais valor do que um político. Essa é a realidade. O político hoje ele é visto como ladrão, corrupto, mentiroso, tudo que não presta.
Mas a população tem razão, porque foram os políticos que criaram essa questão. O que me levou a ser político? Eu não nasci em berço de ouro. Eu sou um nordestino que cheguei à região amazônica em 1962. Um ano depois eu nasci. Um ano depois, né? Passei por aqui, tomei banho aqui no Igarapé, no Parque 10, que era um balneário que tinha. Meu pai era militar, foi transferido para o território federal de Roraima. Na época era território ainda, né? Era território, 1962. Lá ele ficou 5 anos. Nós éramos 4 irmãos, lá nasceu 2. Ao fim de 1967, ele foi transferido para o recém-criado estado do Acre. O Acre tinha sido elevado à categoria de estado em 8 de agosto de 1962. Nós chegamos lá em 1967, era estado. E lá eu fiquei exato 5 anos. Lá nasceu mais 6 irmãos meus. Eu sou de uma família de 12 irmãos, de um operário. Sou filho de um operário e sou filho de uma enfermeira. Minha mãe era enfermeira. E o papai, um homem muito inteligente, ele dizia assim: Raimunda, ou eu ou você vai ter que trabalhar, porque alguém vai ter que cuidar da educação dos nossos filhos. Se eu e você for trabalhar, os meninos, essas crianças vão ser criadas que nem ramo, que nem melancia, que nem girimum, sem formação nenhuma. E o papai, apesar de só ter o 5º ano do 1º grau, ele tinha uma visão assim muito vasta, muito grande da educação. Perfeito. E eu fiquei 5 anos lá. Ao fim de 1967, 68, 69, 70, 71. Ao fim de 71, início de 72, foi fundado o Colégio Militar de Manaus e eu vim estar interno no Colégio Militar de Manaus com 11 anos de idade. Então, eu estou aqui desde os 11 anos de idade. E eu me formei, né? Eu passei 7 anos interno. Rapidão assim, diz aí pro o povo, qual é a sua formação profissional? Porque hoje é um problema. O que eu acho, entendeu? Aqui é a opinião pessoal. Para o senhor entrar no Banco do Brasil, para trabalhar tem que fazer um concurso, não tem? Sim. Para você, qualquer profissão regulamentada por lei, você tem que fazer um concurso, um vestibular para passar, para ver se você tem conhecimento. Para você entrar na faculdade, pelo menos com a bagagem de conhecimento, mesmo que genericamente, mas conhece. É aí que começam os problemas políticos. Eu também acho. Minha primeira graduação, eu sou formado em matemática. Eu entrei na universidade em 1980. Eu, senador Omar, senador Eduardo Braga, Vanessa, Heron, Plínio, João Pedro. Eu sou dessa turma. João Pedro. Eu sou dessa turma. E minha primeira graduação foi matemática. Depois eu fui ser professor, fui professor inclusive no Colégio Militar de Manaus, de onde eu me formei. Dei aula na rede municipal de ensino, fui professor da Universidade Federal de Roraima, ministrei curso de graduação nessas universidades particulares. Logo depois eu me formei em ciências contábeis, que eu sou formado em contabilidade. Meu colega. Depois eu fiz direito. Eu sou formado em direito também. Depois eu estudei economia, que eu sou graduando de economia, retornei ao estudo de economia e estou também me formando em ciências políticas. Então essa é a minha formação. Sou especialista em direito tributário, porque eu fui fiscal de todos os entes tributantes através de concurso público. Exato. Então eu fui fiscal da Prefeitura Municipal de Manaus, fui fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado de Rondônia, fui fiscal do antigo INAMPS e fui fiscal da Receita Federal do Brasil, onde eu terminei meus estudos. Então, essa é a minha formação. Então, eu não veredei antes pelo caminho da política, porque eu sempre disse, vamos embora ser político, eu sou pobre. E o pobre que entra para a política, ele entra para roubar o povo. É por isso que político hoje não tem valor. Cachorro da sua casa vale mais do que um político. Aqui não é uma ofensa aos políticos, nenhum. Certo. Mas é porque o político, se ele não tem informação nenhuma, ele entra para enganar a população e se locupletar, enriquecer. Ganhar em 4 anos o que eu ganharia em 40 anos trabalhando. Toda uma vida, né? Toda uma vida. É isso. Então eu tenho uma expertise em auditoria. Quando eu disse que ia ser político com meus filhos, eles disseram assim, pô, pai,
senhor está ficando doido, o senhor está ficando maluco. Exatamente isso que acontece. O senhor vai se meter na política, vão lhe achincoalhar, vão dizer isso e tal. Deixei eles falar. Já falaram tudo, já. Eu disse assim, vocês já nasceram em berço de ouro. Eu tenho 2 filhos, um é médico, o outro é procurador autárquico, advogado, procurador autárquico. Meu outro filho é advogado, é pastor, é médico. Meu irmão é médico, tenho um irmão médico. Tenho um irmão, inclusive, que é general de exército. Todo o papai... Está tudo bem, tudo bem encaminhado. Então eu fui explicar para eles, olha, vocês já nasceram em berço de ouro. Para mim gerar vocês, eu tive que me preparar para dar uma educação de qualidade para vocês. Foi o que eu fiz. Então eu quero ser político, primeiro, que eu devo à sociedade amazonense um investimento que ela fez nos meus estudos. Eu soube aproveitar. Agradeço a minha formação também, agradecer o Exército Brasileiro, que eu fui moldado lá há 7 anos. Muitos falam da escola cívica, militar, mas geralmente o filho que não tem essa formação, ele fala, pô, pai, tu, tá. O outro não. O senhor, sim senhor, não senhor. Essa é a formação dos meus filhos que eu também eduquei no colégio militar. Perfeito. Então eu quero ser político para me mostrar à população que o político ele tem que trabalhar pelo povo. Ele tem que caminhar pelo povo, caminhar com o povo, andar junto do povo, ter o cheiro do povo, guiar o povo. O político que não tem essas qualidades, ele não é político. Ele é um charlatão. Então hoje nas políticas nós temos só charlatões, são aqueles que se investem de poderes especiais, se julgam ter poderes especiais, mas não resolve absolutamente nada. Nesses 8 anos, nós tivemos aí uma safra de que se chamam de políticos novos, mas tudo ladrão. Tudo ladrão, com algumas exceções. Porque o político ele é eleito para legislar. O político não é eleito para tomar conta de hospital. O político não é eleito para colocar as empresas da sua família para ganhar dinheiro do Estado, ilicitamente, que se paga 2 vezes. Com o recurso que era destinado à educação, ele se paga 2 vezes. Eu só vejo isso. Então, desmandos. É voltado nisso, doutor Sandoval, meu querido cheiro do povo, que a gente procura falar e tal, mas como o senhor mesmo disse, né, eles não se preocupam com a gestão. Acho que o dinheiro caiu e aí pode fazer o que quiser. Enfim, não é bem assim. Como eu disse, a administração pública ela tem 3 pilares que a gente tem que obedecer. Isso na área da gestão financeira, da gestão orçamentária. PPA, que é o Plano Pluri de Ações, muito bem elaborada, muito bem e tal, porque assim... Perfeito no papel. Perfeita no papel, tem que ser. Mas, por outro lado, aí nós temos a LDO, que é o link entre o que eu tenho planejado para o que eu vou executar, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual. A essência da gestão, ela começa exatamente aí, no planejamento. Agora, tem muita gente que não sabe nem fazer um planejamento. Planejar não é só pensar. Claro que o pensamento entra. Onde eu estou, onde eu quero chegar. E qual caminho eu vou seguir para chegar no meu objetivo. Isso precisa de ter conhecimento. E é aquilo que nós falamos. Infelizmente, no nosso regime democrático, diz assim, quem vota tem direito de ser votado. Não existe, como eu falei, uma prova de suficiência. Aí, como eu disse, você tem que fazer concurso para entrar em órgão público, federal, estadual, municipal, tem que fazer. Mas para ser prefeito, não. E aí, vamos dizer assim, vamos fazer uma comparação na nossa região. A gente põe como é que chama aquele cara que dirige? Um prático, né? No barco? É o prático? Isso, é o prático, A gente põe um prático que o cara não sabe absolutamente nada de navegação. Ele não conhece, ele não sabe que ele tem que achar ali o lugar de passar, desviar, garantir para a sociedade, para os passageiros, segurança. Mas isso a gente não tem como mensurar no momento, mas a gente tinha que ver quem é. Hoje nós estamos pagando caro. Então, doutor, a gente está aqui para lhe ajudar também. Me diz aí, para mim não, também para nossos ouvintes, para pessoas que vão nos assistir, e lembrando também que domingo
a gente vai fazer um cortezinho dessa nossa conversa e vai estar na Rede Bandeirantes, no programa Viva Amazônia. Entendeu? Então, assim, a gente quer ouvir o senhor um pouquinho, como nós falamos. Agora, o senhor sabe que legislativo... Aí começa a política. Como eu estava falando, acabei passando, política rege as nossas vidas. Que a palavra política, ela é uma condição. A lei aprovou aqui e a lei nós temos que cumprir. Não é verdade? Perfeito. Então, ela traça vamos dizer assim, a vida do cidadão. Praticamente isso. Hoje o cara vai preso porque tem um código penal. Hoje o cara precisa fazer uma despesa dentro das normas porque tem a Lei 1433 e assim por diante. Lei de responsabilidade fiscal, lei de não sei o quê, lei de não sei o quê, tem muita lei. E um candidato a um cargo no legislativo, quer seja estadual, municipal, federal, eu acho que ele tem que ter, no mínimo, esse conhecimento. Sob pena, como o senhor falou, ele está lá, elefante branco, não apresenta nada, só quer receber, enfim. E também tem uma outra situação, doutor Sandoval. O senhor sabe que vereador, ele não é profissão. Deputado não é de profissão. É uma condição em que o senhor está deputado. Por quê? Porque ele nem está lá na CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, nem está lá. Porque ele tem começo, meio e fim. Já está pré-estabelecido. Você entra aqui não fazer nadinha que não prejudica o seu mandato, dia 31 de dezembro do último ano do mandato tem que sair. É um cargo. E aí exatamente isso. Aí se o senhor ganha e vira oposição, o senhor pode pedir para Jesus Cristo descer e ir lá falar com o prefeito, com o governador, para ele executar as suas indicações. E provavelmente, como a gente conhece como funciona isso, talvez isso não aconteça. O que o senhor pensa sobre isso, de votar? Porque olha só, ontem eu estava até vendo, se não me engano, aquele deputado Amon disse que apresentou 500 projetos no governo federal. Bateu o recorde, inclusive. Então, assim, só que a gente não sabe fazer projeto por fazer, para dizer eu fiz isso, não vale a pena. Tem que fazer projeto consistente, cujo resultado seja o bem-estar social da população. Perfeito. Fora disso, não tem nada. Então, assim, como é que o senhor vai encarar isso se o senhor fizer uma lei, foi aprovada, chega lá no governador para ele analisar, ele veta. E aí, vetando, tem que voltar, então é o processo legislativo. O que o senhor pensa nesse sentido aí, em termos de conseguir que o executivo possa lhe auxiliar naquilo que está sendo feito? Dilson, deixa eu te explicar. Nós tínhamos vereadores aqui de Manaus que não tinham o primeiro grau. Nós temos vereadores aí de Manaus que falsificou um diploma. Sabia não. Do ensino do segundo grau. Não sei qual motivo, não me interessa. Mas apresentou um diploma falso. Os deputados estaduais da atual legislatura, os últimos 8 anos do governo que saiu, tiveram à sua disposição 87 milhões e 500 mil reais de emenda impositiva de bancada e emenda individuais. Essa eleição agora vai ser a eleição do dinheiro. Ninguém sabe onde foram colocar recursos. Tanto recurso, onde colocar esse recurso. Eu tenho expertise em orçamento, em fiscalização. Acho fundamental isso. Em tributação. O que ocorre? O governo manda uma peça orçamentária para a Assembleia Legislativa. Muitas vezes, ele já manda o relatório pronto para aquele que vai ser o relator do orçamento. Porque ele não conhece. E ele aprova o orçamento. Ele aprova lá, tem uma cláusula no orçamento, olha, dia tanto do mês tal, vamos matar os 24 deputados da Assembleia Legislativa.
Está lá no orçamento, está lá na peça orçamentária. O parecer já vem pronto, ele vai lá e assina. Quando chegar um dia tal, o governador manda fuzilar os 24 deputados, porque eles assinaram a morte dele. Então, se eles não têm conhecimento técnico, o que é que eles vão fazer? Eles vão para debaixo das asas do prefeito. Aí começa a imperar a ilegalidade. Por quê? Os recursos são públicos. Exato. Os recursos são públicos. Nós temos que ter transparência do recurso. Hoje, por exemplo, no portal da transparência da Assembleia Legislativa do Estado, tem a OB, a Ordem Bancária, que sai dos cofres da Secretaria de Fazenda do Estado e vai para a Alian, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Esse dinheiro chega aqui. Eu tenho o caminho desse dinheiro. Mas de onde ele veio, né? De onde ele veio. Mas eu não tenho como foi gasto esse dinheiro. Você abre lá um parlamentar qualquer, que a família dele é dona de posto de combustível, está lá, ele gasta uma verba lá, mais ou menos 12 mil, 13 mil, 14 mil, 15 mil nos postos de combustível da família dele. Essa gasolina dá para você dar a volta ao mundo, acho que umas 10 vezes. Tem fiscalização? Não tem. Não tem, né? Então, sabe, doutor Sandoval, eu acho que isso, tudo que o senhor está falando aí, está ligado a uma coisa, que eu acho que isso a gente não compra, nem aluga e nem recebe ele como uma doação. Chama-se caráter. Onde o caráter imperar, provavelmente não haverá corrupção. E isso é muito difícil, porque tem uma máxima aí que diz assim: todo homem tem o seu valor. Tem o seu preço. Tem o seu preço. Vou lhe responder sobre isso. Nós aqui, Amazônias, que eu me considero Amazônia, você já viu uma garça que ela pousa na lama com aquela plumagem dela clara e cristalina. Ela pousa na lama, ela cisca atrás do alimento dela o peixe, ela pega o peixe, quando ela levanta com aquela mesma plumagem clara e cristalina. De acordo com o que ela desceu, ela sobe, né? Só com a canela suja. Só com a canela suja. Não significa dizer que você vai para o meio de uma corja de ladrões que você vai ser ladrão. Exato. Na realidade, eu acho assim, generalizar é muito arriscado. Tem gente boa, cara, tem. Não, eu sempre digo, nós temos. Diz que uma andorinha não faz verão, sim, né? Então, sim, uma andorinha só não faz verão, mas ela tem os princípios dela. Tem. E essa andorinha, ela pode mostrar para a sociedade o que está correndo. Que a sociedade não tem acesso. A sociedade. Olha, deixa eu te dizer aqui. Nós temos hoje 64 milhões de brasileiros que não têm o diploma de primeiro grau. 64 milhões de brasileiros têm o diploma de segundo grau. Vamos pegar aqui a população brasileira, algo em torno de 220 milhões. Divide por 2, vai dar 110 milhões de brasileiros que não têm o diploma de segundo grau. Não tem formação. Perfeito. Como é que essa massa populacional vai ter tempo de sentar, analisar um orçamento? E outra, essa falta de formação da população brasileira, ela deixa de ter uma renda extra de 66 bilhões de reais. 66 bilhões de reais, 0,6% do PIB, que poderia ser distribuído para essa massa de trabalhadores se ela tivesse qualificação. Exato. O Brasil, um país de grande extensão hoje, no campo educacional, ele fica atrás da Argentina, fica atrás da Colômbia, fica atrás da Costa Rica, no tocante à educação. O senhor sabe dizer no ranking, quanto é em que lugar a gente está, não? Eu vou verificar, eu não tenho um ranking, mas eu vi só o Brasil que Verifica fica atrás desse país. E eu tive uma ideia. Ranking do estado do Amazonas na educação. Tá. Aí eu tive uma ideia. Recuperar o tempo perdido dessa população. Aí eu preparei um projetozinho simples. Fui com um colega meu que foi professor comigo da SEDUC, expliquei para ele a situação. Disse, bora aplicar um provão para a gente recuperar a educação. E fizemos
um teste. Fizemos um teste no município, lançamos o chamado na segunda-feira, fizemos prova na outra quarta e quinta-feira. 2.500 pessoas apareceram para fazer isso. Já pensou? 2.500. Conseguiu aí, meu irmão? Quanto? 24º em educação no país. São 27, né? 27 estados, não é isso? É 27 ou é 26? São acho que é 27. 26, mais o Distrito Federal. Mais o distrito. Então, 27. Então, nós temos essa demanda que a gente precisa corrigir. Se eu tenho um projeto de lei para isso como deputado estadual. Outra questão é o nosso PIB, nós temos um PIB de 200 bilhões. Nós 200, somos... O nosso PIB acho que é o quarto, né? É o quarto. É o quarto. A gente só perde São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, se não me engano. Nós estamos... O outro acho que é... Rio e depois Manaus, é o quinto. É o quinto, Manaus, é isso. Mas eu, como pré-candidato a deputado estadual, dos 62 municípios, eu já visitei. Falando nisso, o senhor falou amanhã é o lançamento? Amanhã é o lançamento. A partir de amanhã eu sou candidato. Já aproveita aí e chama a turma. Olha, amanhã, 9 horas da manhã, no Clube SESI Trabalhador, está sendo feito o lançamento da nossa... Saindo de pré-candidato para candidato a deputado estadual. Convido vocês a participar desse evento amanhã, 9 horas. Sucesso. Então, o Amazonas é de dimensões, é o maior estado do Brasil. Essa riqueza toda ela não chega no interior. No interior nós temos irmão nosso ainda que não tem água potável, não tem energia elétrica. Tem mesmo. Mas, doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como o senhor falou que o senhor não é amazonense, veio de fora e é nordestino, né? Deixa eu lhe falar. Eu atribuo um pouco, porque assim, eu também não sou daqui, moro há 42 anos aqui e conheço muito bem, né? E eu viajei muito. Tanto é que eu tenho um problema físico hoje em razão de um acidente aéreo que eu estava indo para Maués trabalhar. E aí o avião caiu e aconteceu de eu perder a perna. Mas assim, o que eu vejo no nosso estado chama-se logística. Doutor, o senhor já imaginou você sair de barco? Porque aqui não tem rodovia. Só tem o rio e avião. Avião é muito caro. Barco é muito demorado. E essa logística, ela para aqui. Nós temos a 319, que chega, agora, nesse momento político, a coisa... De vez em quando eu vejo um asfalto saindo e tal. O desenvolvimento da região amazônica, ela perde um pouquinho porque não tem esse acesso. Me diz uma coisa, como deputado, o senhor tem alguma ideia de como melhorar essa logística para levar vamos dizer assim, o necessário, pelo menos o trivial, para a vida da população do interior, que nós sabemos que é uma classe de média para baixo. Quais são? E a Assembleia é exatamente isso. Ela é a caixa de ressonância dos anseios da sociedade. Isso o senhor entrou nessa caixa? O povo quer saber se o senhor vai realmente legislar. Como o senhor disse, legislar é cuidar, zelar. O que o senhor vai fazer? Qual a sua ideia em termos de interior? Porque Manaus, o estado hoje ele depende 90% de Manaus. O interior, que eu conheço muito, doutor Sandoval, sobrevive de 2 recursos, um federal e estadual. FPM federal e ICMS estadual. Que agora, o senhor falou um negócio aí, esse ano é um ano de adequação, o ano que vem de implantação, até 2033 de fechamento para entrar. Sai esses tributos todos e entra CBS, IBS. E IVA, né, que é Imposto sobre Valor Agregado, e o outro imposto, que é o Split Payment, que ele vai cobrar o imposto direto e vai taxar mais os famosos produtos do pecado, que é bebida, cigarro, essas coisas todas. Me diz uma coisa, nesse sentido,
da dificuldade, que é uma lei, como nós já comentamos, tá, vem uma lei, está sendo aprovada e tal. E não existe, eu creio que não existe a condição do doutor Sandoval fazer um projeto de lei cuja a essência e a área de distribuição dela seja, vamos dizer assim, a nível de Estado, em todo canto. O senhor acha que o senhor consegue mostrar para os deputados que isso é importante? Que já que nós somos representantes do povo, a nossa ideia não é se locupletar, é fazer com que o povo viva um pouquinho melhor. Tá. O que o senhor acha disso? Olha, a população da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, 55% está localizada aqui. 45% está localizado no interior. Eu não viajo de avião para o interior. Claro que como parlamentar, se eu tiver que implementar políticas públicas, eu vou. Mas aqui dos 54 municípios que eu já viajei, eu pego a minha boroquinha, minha rede, eu vou lá no barco, no recreio. Não levo comida, não. Me alimento com a comida que é servida no barco. É noite mal dormida e tal, mas eu vou. Porque o parlamentar, ele só conhece o povo se ele tiver ao meio do povo. Nós temos visto agora nas eleições, os deputados estaduais, de cara, vão visitar o interior somente agora. O interior precisa de políticas públicas. E o nosso senador Omar Aziz, futuro governador do estado, eu tenho trocado ideia com ele constantemente, nós vamos fazer isso. De que forma? O cidadão do interior, aqui, me explicando, hoje, o coentro que você compra para temperar um peixe vem de Minas Gerais. Banana vem da Bahia. Peixe... Mas aonde que é produzido essa? Eu passo lá na Feira da Banana, vejo aquela montoeira. Aquela feira ali é do interior ou vem daí onde o senhor está falando? 70% hoje vem tudo de fora. Cara, tá aí uma informação, olha aí, ó. Limão, que eu não sabia. Limão vem do Pará. Até aí os outros laranja e tal, esse negócio. Farinha. De Arini. Farinha, nós temos pouca produção de farinha, mas farinha vem do Pará. Farinha branca vem de Cruzeiro do Sul. Mas porque a nossa farinha ela é meio que especial, né? É Só especial, nossa, né? é. Da região nós norte temos. Aqui. Então, hoje nós produzimos menos de 10% das hortaliças e fruta que nós consumimos. Por que a gente manda esse dinheiro para fora? Se nós pudermos implementar ele aqui, fazer com que esse dinheiro circule no interior. Porque não tem políticas públicas. Os técnicos querem estar no ar-condicionado, recebendo dele o dia todinho no WhatsApp, no Instagram, rindo, fazendo tudo, e a população do interior sofrendo. Nós temos que tirar os técnicos do ar-condicionado e fazer que nem o cheiro do povo faz. Olha, eu sou preto. É no sol, ouvindo o caboclo, ouvindo o produtor. O cidadão disse assim para mim, doutor, por que eu vou plantar? Eu perdi uma safra de banana pacovão. Não tenho assistência. Por que eu vou plantar? Aí fica todo mundo vivendo do Bolsa Família. O caboclo do interior não quer viver do Bolsa Família, não. Ele quer produzir renda para sustentar a família dele. Exato. Então falta o quê? Falta políticas públicas. E eu sei como fazer. Eu sou um legislador. Eu sou um advogado tributarista. Eu conheço de orçamento. Eu conheço de legislação. Então eu pretendo levar algumas ideias minhas junto ao parlamento e tenho certeza que aquilo que servia a população, eu vou fazer até greve de fome para ser atendida a população. Vai lutar por isso, né? Vou lutar por isso. Eu preciso... O parlamentar, ele é um servidor público. Eu sempre digo que nem só parlamentar, o que é eleito pelo votado popular do povo é empregado do povo. Ele é empregado do povo. Ele tem que prestar conta. É inadmissível. Os atuais deputados estaduais fizeram uma lei para se pagar acima do teto. Está todo mundo calado. Receber acima do teto. Está todo mundo calado. Eu, com o projeto de lei, eu vou representar esses 24 deputados estaduais para ele devolver o dinheiro do cidadão, porque falta dinheiro lá na ponta. Falta dinheiro lá na ponta. Falta incentivo. Nós temos que ter um órgão de fomento. Eu conversei com o senador Omar que nós precisamos criar uma secretaria do interior.
O IDAM, CEPRO, esse negócio não Não funciona. funciona, só querem saber de ar-condicionado, não vão no campo. Eu vou cobrar. Funcionário do IDAM, do IDAAM, pode ter certeza que vai ter o cheiro do povo que vai cobrar a demanda de vocês. Vocês vão ter que produzir. Não é só receber o salário pago pelo cidadão para vocês ficarem no ar-condicionado, no WhatsApp, tudo. Nós vamos querer aumentar a nossa produção. E só aumenta a produção se nós tivermos incentivo, tivermos políticas públicas para atender. Bora viajar ao interior. O interior é muito rico. Nós podemos implementar de tudo no interior. O pessoal diz, doutor, a gente quer produzir, não tem. Uma outra coisa que eu acho, sabe, doutor Sandoval, inclusive ela esteve aqui comigo no podcast, a secretária de Turismo e Cultura de Silves. Eu não sabia, assim como eu não sabia, tem muita gente que não sabe que Silves tem uma lavoura de café. Eu nunca imaginei que o Amazonas produzisse café. O que faltou aí? Faltou divulgação, conhecimento, apoio, base financeira para financiar o agricultor lá no campo que ele quer plantar. Isso são políticas públicas. Talvez o senhor já tenha até algum projeto nesse sentido. Tem um projeto pronto. Criarmos viveiros. Viveiros. Né? Hoje é só viveiro para de peixe. Distribuir. Né? Olha, existe. Nós podemos distribuir renda de toda forma no interior. Nós temos fundos perdidos de bilhões de recursos, necessitando de bons projetos no campo ambiental, para trazer cidadania e dignidade para a população do interior. Mas nós não temos um parlamentar que tenha essa ideia. Cabeça seca aqui, cheiro do povo, ele tem ideias aqui. Que a população amazonense deu a oportunidade de botar o cabeça seca lá na Assembleia, o cheiro do povo, vocês vão ver, vocês vão se orgulhar, porque eu conheço o povo do interior. Eu viajo de rabetinha, nadando, canoa já afundou com a gente, mas eu sei nadar. Então tudo isso buscando informações para que a gente possa preparar bons projetos que a Assembleia Legislativa não faz. Eu vou até brincar um pouquinho aí com o cheiro do povo, que assim, até vamos dizer assim, não é uma sátira, não, até se encaixa. Cheiro do povo dentro da Assembleia para espantar um pouco do mau cheiro que tem lá dentro. Né? Um cheiro do povo que traz essência boa. Traz essência boa, é verdade. Então, é verdade. Agora, gente, como eu falei, o político ele tem que ter conhecimento. A gente viu aqui que ele trouxe informações de quanto, de como, acompanha, ele sabe que é isso que eu acho que precisa. Pelo menos você entra num caminho que você sabe onde você vai pisar. Aqui eu não posso passar, o desvio. Sabe como desviar. E talvez, como o senhor falou, a gente tenha políticos que não tem a menor ideia disso. Que não fiscaliza, que não cobra. Outra coisa que eu vou emendar aqui. Vamos dizer assim, a falta de respeito com o dinheiro público. No Estado nós temos exemplo. E agora, nesse período, começaram a falar, inclusive, da cidade universitária. Está lá, 20 anos, sei lá quanto está lá. Esse dia eu fui lá. Uma mega estrutura. Acho que não tem 10% do que seria aquilo em termos de projeto. Mas que eu acho uma judiação, porque está duas coisas acontecendo aí. Perde o objetivo, que seria trazer gente do interior, hospedar lá seria isso, né? Moraria os alunos ali em regime de internato, e capacitar os profissionais para futuramente poder trabalhar em prol dele, da família e da sociedade. Tá. Nesse sentido aí, que o senhor vai ter que mexer de todo lado. Virou para um lado e leva chumbo. É mais ou menos isso. Qual é o objetivo ou o objeto do meu amigo deputado Cheiro do Povo? Fazer para, pelo menos, tentar que esses caminhos eles recomecem, mas que o seu itinerário chegue ao final. Olha, eu fui convidado pelos universitários da UEA e da Universidade Federal
O senhor foi professor também? Também fui professor. Olha aí. Eu então, fui estou falando certo. pelos universitários da UEA e pela Universidade da UFAM do campus de Parintins. Me convidaram, eu fui lá, passei um dia com eles, almocei com eles, porque eles são internos. E, pô, o doutor foi interno, o Cheiro do Povo foi interno, manda ele vir aqui. Então lá, olha, o café custa 50 centavos. O almoço custa R$1. E o jantar também custa R$1. R$2,50 por dia. Esses universitários são de todos os municípios aqui. Tinha uma farmacêutica já se formando, que ela é São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel. De Parintins para algumas comunidades, de barco é R$30. Tem aluno que não tem R$2,50 para se alimentar durante o dia. É impressionante, né? Tem aluno que não tem R$30 para ir ver sua família no final de semana. Essa farmacêutica que estava se formando agora, ela é de São Gabriel da Cachoeira. Ela está 4 anos lá estudando, trabalhando em casa de não sei o quê, mas não consegue visitar a família. Então, só isso aqui é o entrave para que a gente possa formar cidadãos no interior. Voltando à cidade universitária, governos. Entra um governo, entra o segundo governo, tem um projeto em andamento do primeiro governo, tem recurso do primeiro governo, mas ele não dá sequência a uma políticas públicas para atender. Pois é, uma coisa que isso para destruir politicamente aquele que teve a ideia que estava fazendo o projeto. E jogam a culpa em cima daquele que iniciou, dizendo que ele não fez, dizendo que ele não deixou recurso, quando existe comprovado no orçamento que ele deixou recurso para dar continuidade à obra. Olha só, a lei de responsabilidade fiscal, ela trouxe, se não me engano, lá no artigo 4, parágrafo 9, ou no artigo 9, parágrafo 4, eu não sei o que ela fala assim, que você não pode assumir um compromisso de despesa sem antes não terminar o que estava atrás. Mas isso existe um problema. Porque, digamos assim, eu assumo a prefeitura do município X. Aí o meu antecessor deixou obras inacabadas. Deixou, talvez o recurso ou não deixou. E ele disse, não, eu não vou terminar isso aqui, porque isso aqui não foi o que eu comecei, não vai trazer benefício, o bônus para mim. Então ele deixa lá, talvez uma escola, um posto de saúde ou qualquer coisa que esteja faltando 20% para terminar, ele prefere iniciar uma outra do zero para poder dizer, não, essa aqui foi o que fiz. Existe um ego. Quando, na verdade, o prefeito, quem é lá que seja, ele tem a obrigação e o dever de velar pelos recursos públicos. Então, ali, terminar aquela obra não é nem para o anterior, nem para ele, é para a população. Para a sociedade. Para a sociedade. Então, assim, eu acho, inclusive, só que isso eu acho que é a nível federal, mas pelo menos uma lei da Assembleia Legislativa que possa corrigir isso. Agora, veja só, como o senhor é advogado, eu sei que ninguém pode invadir a competência de outro e querer administrar o município. Ele não vai conseguir nunca. Mas, assim, se tiver uma lei que pelo menos dá as diretrizes, eu acho que vai ajudar. O que o senhor acha? Olha, eu tenho andado, como eu falei para vocês, 54 municípios. O que eu tenho visto de obras inacabadas, escolas, creches... tem muito. Tem muito. Posto de saúde, assim, se deteriorando. E o prefeito que entra, ele não busca recurso em implementar aquelas obras. Nós temos em Altaz uma creche lá que estava parada durante muitos anos e agora foram buscar recursos, estão concluindo. Eu escuto a Voz do Brasil todos os dias. Apto desde menino. Ainda é de manhã cedinho? Não, é 18 horas. Não, Voz do Brasil é 18. 18 horas. Tem outros horários, já tem autonomia. Não, eu verdade. escuto a Voz do Brasil todo ano. Tem recurso para acabar essas obras. Eu sempre digo que o lucro
do Estado não é o lucro contábil, não é o lucro fiscal, é o lucro social. Exatamente. E o lucro social, o que é? É o bem-estar da população. É você levar que o cidadão produza e o Estado compra essa produção para a merenda escolar. Então eu quero implementar políticas públicas, projetos de lei para que o cidadão do interior, você que nos ouve, cidadão do interior produzir e o Estado comprar para a merenda escolar. O Estado tem recursos para fazer com que essa merenda escolar chegue no bolso das crianças. É inadmissível uma igreja, digamos, uma igreja entre aspas, vender quase 1 bilhão de frango para a Secretaria de Fazenda, para a Secretaria de Educação e não entregar nem um pé do frango. Isso aí, meus amigos, o cheiro do povo vai atrás disso. Pode ter certeza disso. Meu querido amigo, olha, estou impressionado. Sério mesmo. O senhor, não desmerecendo ninguém, as pessoas que vieram aqui, uns têm igual, menos e tal, mas assim, com segurança e assim, com muita idoneidade, o que o senhor trouxe aqui, teve coisa que eu aprendi aqui agora nesse bate-papo com o senhor, que eu soube. Então, doutor, cheiro do povo, a gente vai soltar isso nos nossos canais. Quem estiver vendo, quando vê, nos ajude, curtindo, repassando, enviando, enfim. Porque aqui, se isso chegar na sociedade, e a sociedade, pelo menos, escutar 10 minutos, 5 minutos, dos principais objetivos quando a gente vai fazer os cortes, isso vai ajudar muito. Mas é preciso dizer o seguinte, não pode entrar aqui e sair aqui. Tem que entrar aqui, subir aqui, para esse aqui bater tranquilo. Porque sabe que se precisar tem saúde, se precisar tem educação, se precisar tem assistência, se precisar tem uma série de coisas que ajudam. Olha, então eu queria que o senhor, já nas nossas considerações finais, comentar sobre isso e dizer o seguinte, se o senhor precisar futuramente, depois de eleito, eu quero que o senhor venha aqui. sim. Aí nós já vamos falar de outra forma. E o senhor vai conseguindo repassar, parabéns, esse conhecimento que eu achei maravilhoso. Profissional competente. Aliás, eu falo o seguinte, a palavra doutor, me corrija se eu estiver errado, na realidade existe aí que doutor é aquele que tem PhD, né? Mas a gente chama de doutor. Para mim, doutor, eu sou um doutor da minha área. Doutor é um profundo conhecedor daquilo que faz. Um gari é doutor, porque ele sabe como tem que pegar, o que tem que pegar, aonde tem que jogar, essas coisas todas. Então, baseado nisso, doutor Sandoval, e nas suas considerações, o que o senhor tem, qual é a sua ideia sobre isso? Olha, o doutor é uma lei que existe na época do Império de Dom Pedro e ela está vigente no ordenamento jurídico pátrio. Eu vi isso esses dias, se não me engano, estavam querendo tirar o título de doutor, né? Não, ela é uma lei ainda na época do Império, né? Então não é só aquele que tem doutorado, não. Ele é doutorado em química, em física e tal, da especialidade dele. Ele é doutor naquela área que ele tem. Nós somos doutor porque nós somos operadores do direito. Isso está no Estatuto da OAB, não está? Está no Estatuto da OAB. Então, olha só, nas minhas considerações finais, o estado do Amazonas encontra-se em estado de metástase. Está se contaminando. Todo contaminado o estado. Para onde você vai, você vê escândalo. Nós vimos agora, recentemente, a polícia militar. Não são toda a polícia militar, porque eu tenho um carinho, respeito e admiração pela polícia grandes amigos militar, na polícia. Entendeu? Mas o policial hoje, muito dele, ele não sai para trabalhar, ele sai para praticar crime, toma tonelada de droga de uma facção, supostamente não prende. Porque se ele prendesse a droga, ele levava para a delegacia para contar. Ele toma a droga de uma facção, vende para outra facção, a facção diz assim, crime organizado. Chama-se de crime organizado porque os caras são organizados. E o Estado é desorganizado. Ele toma a droga de uma facção, vende para outra facção, a facção vai lá e dá 100 tiros de metralhadora na casa do policial. É verdade. E o policial,
para mudar de endereço, vai lá e tem a escolta do Estado. Quando deveria deixar aquela casa lá e prendeu o policial. Eu vou propor um projeto de lei para todos aqueles policiais, seja ele policial civil, policial militar, que estiverem respondendo processo administrativo por desvios, que eles sejam afastados das ruas. Na realidade, a Polícia Militar, as Forças Armadas em si, o principal objetivo é resguardar a sociedade, cuidar da sociedade. E ao atuar dessa forma, ela traz insegurança para a sociedade. Exato. Porque o cara vai lá dar 100 tiros de metralhadora numa casa, vai atingir o vizinho do lado, da direita ou da esquerda, algo dessa natureza. Nós não podemos deixar que a população viva refém desses bandidos travestidos de policiais que usam o Estado, o braço armado do Estado, para cometer crime. Esses aí nós temos que tirar do seio da sociedade. Professor, meu amigo Cheiro do Povo, muito obrigado pela sua presença. E eu queria deixar aqui um recado para vocês. Vou até botar aqui meu óculos para chegar aqui. Que é uma frase que eu tenho. Essa frase é minha. E é preciso entender ela. Ela é meio que... assim, tem que entender nas entrelinhas. Diz assim, ó. Abra os olhos. Agora, para que você não venha se arrepender depois. O que eu quero dizer isso? É na vida. Olhar, mensurar, escolher, testar, ver se é isso que você quer, aí você compra. Se não atender à sua expectativa, não tiver garantia, não tiver respaldo, se eu comprar, eu estou comprando problema. Então, muito obrigado, doutor Sandoval. Nosso podcast, embora simplesinho, humildezinho, mas nós estamos aí galgando degraus no sentido de ajudar não só os pré-candidatos, os candidatos, como passar informação para a sociedade. Doutor, bom final de semana para o senhor, que Deus abençoe a todos, a sua família. E vou dizer aqui, vou fazer uma declaração. Achei perfeitas as suas colocações, muito bem feita. Conhecimento, eu adquiri o conhecimento um pouquinho agora também. Então, muito obrigado, continue assim. Que eu acho que, assim, as pessoas devem se espelhar naquilo que é bom. E o senhor, com certeza, é um bom espelho. Muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigado. Foi um prazer, ótimo fim de semana a todos. Vamos na nossa convenção amanhã, que amanhã o nosso nome será homologado. Candidato a deputado estadual pelo PSD, na chapa do senador Mazias. Vamos trabalhar e fiscalizar, esse é o meu lema. Muito obrigado. E aproveitar, inclusive, falar para o senhor, se o senhor tiver interesse, e eles também, convidar aí o candidato Omar, que me conhece, que eu conheço ele. Eu acho, inclusive, o seguinte, eu estava na área pública, né, já, quando ele foi governador, e para mim foi um bom governador. E olha que eu conheço o Estado. Entendeu? Então, doutor, muito obrigado. Sucesso. Que o senhor consiga atingir seu objetivo. E depois nós vamos nos encontrar para tomar um café e comemorar aí a sua ascensão ao poder. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima, gente.